por que esse tal de mercado financeiro manda tanto nas nossas vidas? Começa agora JBR News. Bom, a gente ontem falava aqui, né, vocês viram, como ali no Congresso havia toda uma situação de enorme dificuldade colocada durante toda a semana, durante todo o dia, e no final das contas, na noite de quarta-feira, o Congresso acabou aprovando a urgência dos dois projetos que compõem o pacote fiscal e encontrando ali algum caminho de solução para fazer tramitar a PEC dos gastos. Isso daí é só um primeiro passo. Aprovaram a urgência e tal, depois de toda aquela confusão, mas agora vai ser preciso discutir o mérito dessas propostas. E o que se fala é que muito provavelmente coisas irão mudar ali. Por exemplo, as questões relativas aqui ao Fundo Constitucional do Distrito Federal, que o governo quer cortar, e isso gerou uma enorme reação de parlamentares aqui do Distrito Federal, inclusive parlamentares do próprio PT, da base do governo, se colocando em defesa do Fundo Constitucional, o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha. Esse é um dos pontos, então, que se fala que devem ser mudados, e outros também ali. E aí, a urgência foi aprovada, mas mesmo assim, batendo um tanto quanto na trave, porque o governo precisava de 257 votos para aprovar a urgência, e um dos projetos foi aprovado com 260 votos, ou seja, só 3 votos a mais do que o mínimo necessário, e o outro projeto com 267 votos. Então, dá para sentir aí o tamanho da dificuldade. Essa dificuldade criada por uma série de fatores. A questão das emendas parlamentares é um desses fatores, ou talvez o principal fator relacionado a isso, né? O Congresso aí fazendo uma grita enorme por conta das regras ali estabelecidas pelo Supremo Tribunal Federal, pelo ministro Flávio Dino, que enrijecem as regras de liberação dessas emendas. Mas houve um outro fator que ajudou a tornar esse ambiente azedo, que foi a reação do mercado financeiro ao anúncio do pacote de ajuste fiscal. Assim que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou o pacote, o mercado reagiu mal e isso gerou diversas consequências, alta do dólar, queda da bolsa, essas situações todas, e isso acaba repercutindo ali no Congresso Nacional, e aí ajuda ainda mais a contaminar esse ambiente que já não era bom, que já era conturbado. Mas aí a gente aqui traz para essa análise a força desse tal mercado financeiro. Por que esse mercado financeiro, esse chamado mercado financeiro, que se constitui aí em torno de pouco mais de 100 instituições bancárias e financeiras aí que atuam no país, a maior parte deles concentradas ali em São Paulo, na chamada Avenida Faria Lima, né? Por que isso mexe tanto com a nossa vida? Por que esse pessoal tem tanto poder? Bom, primeira coisa importante aí para a gente avaliar é que a gente vive num país capitalista. A gente vive num país capitalista, então, num país capitalista, o mundo financeiro tem muita força, de fato. A segunda questão é que o que vem acontecendo há muito tempo no Brasil é que é justamente desse mercado financeiro, dessas instituições financeiras e bancárias, que saem os principais dirigentes do Banco Central brasileiro. Ou seja, então, dali, do mercado, que trabalha ali, avaliando esses dados financeiros, saem aqueles que, no final das contas, tomam as decisões com relação à política financeira do Brasil. O ex-presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, tinha saído do mercado financeiro. O atual presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, saiu do mercado financeiro. O seu substituto na diretoria de política monetária do Banco Central, o próximo diretor de política monetária,
também é alguém oriundo do mercado financeiro. Então, a partir das impressões que o mercado financeiro tem com relação às coisas, é que as medidas do Banco Central acabam sendo tomadas, e aí, vamos combinar, isso acaba virando uma bola de neve. O que o mercado financeiro prevê, no final das contas, acaba acontecendo, né? Então, quer dizer, é uma bola de cristal, de certa forma, vamos dizer assim, programável. Por quê? Porque se o mercado financeiro recebe uma notícia, uma decisão do governo, e aí, a partir dessa decisão, considera que ela foi ruim, recebe ela de forma negativa, as consequências começam a acontecer imediatamente. O dólar sobe, a bolsa cai, o dólar subindo, o preço das coisas aumenta, né? Porque muitas dessas coisas dependem de importação. O pãozinho que a gente compra, come todo dia, por exemplo, depende da importação do trigo, que é cotado em dólar. Se o dólar sobe, o pãozinho acaba subindo, e diversas outras coisas, diversos outros produtos, diversos outros serviços, enfim. Então a inflação sobe a partir da alta do dólar. A inflação subindo, o que acontece? O Banco Central, o Comitê de Política Monetária do Banco Central, aumenta os juros para conter a alta da inflação. É a principal ferramenta usada para conter a alta da inflação. Aumenta os juros, retrai a economia. A economia cresce menos do que poderia crescer, porque as empresas ficam com dificuldade para contrair empréstimo, as pessoas também com dificuldade para contrair empréstimo, consomem menos, etc. A economia não cresce tanto. Então, o que acontece? A previsão feita ali pelo mercado, ela acaba, porque o mercado domina ali a política financeira, ela acaba acontecendo de uma forma ou outra, ou seja, no final das contas, na avaliação de muita gente, um mecanismo cruel. E aí a gente pega alguém que numa situação dessa seria, de certa forma, insuspeito por ser um deputado que não é da base governista, é um deputado mais ligado à oposição. Mas o deputado Luiz Carlos Rauli, do PSDB do Paraná, que é um dos principais articuladores da reforma tributária, foi à tribuna do plenário na quarta-feira e criticou duramente o mercado financeiro por conta dessas avaliações. Diz que o mercado financeiro está olhando tudo com um olhar muito negativo, muito torto, porque o país está crescendo, teve agora uma alta do PIB, do Produto Interno Bruto, acima do previsto. Ele tem demonstrado condições aí de crescimento, ele não está quebrado na forma como o mercado financeiro vem olhando e aí contaminando as coisas ali no Congresso Nacional. Ele bateu muito duro, ele chegou a dizer que o mercado financeiro estava cometendo um crime contra a economia, um crime de lesa pátria, da forma como ele vinha analisando as coisas, agindo e acabando interferindo nas decisões do Congresso. A gente vai ver como isso vai agora se desdobrar na discussão do mérito do pacote fiscal na semana que vem. Mas, enfim, o mercado ajudou a atrapalhar essa tramitação e veio de um deputado que não faz parte da base governista, um deputado da oposição, mas que é muito respeitado pelas suas posições no meio econômico, uma crítica forte essa semana. Então a gente traz aqui um pouco a explicação disso, como essa entidade que na verdade não é um fantasma, é uma entidade que tem uma força real, acaba interferindo aí na nossa vida, no nosso bolso. É o que a gente veio trazer aqui para você essa semana. E aí, deixando sempre esse convite aí para você. Comenta aí o que você tem achado aí da economia, como ela está interferindo diretamente no seu bolso, no seu poder de compra, enfim, comenta aí que a gente vai gostar de ouvir. E deixando sempre aquele convite importante para nós. Se você gostou desse conteúdo, curta, compartilhe, acesse imagemcredibilidade.com, se inscreva no ICTV e nos nossos demais canais.